basicamente eu vou falar sobre unidade, a unidade da igreja, de onde isso vem, como nós podemos continuar com esse, não apenas um sentimento, mas perseverar pela unidade do corpo de Cristo. Uma frase, união, que é tão falada e vários segmentos hoje da cultura sempre querem estar juntos, proclamando união, unidade, 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 mas a grande questão é de onde provém a verdadeira unidade. Como podemos zelar e manter por isso? Vamos curvar nossas cabeças. Aí, vamos todo mundo orar. Jesus, ajuda a mim, ajuda os meus irmãos que estão aqui. Espírito, você que é uma pessoa, permita-nos percebermos mais você agindo ao nosso redor, mas também no nosso interior, aperfeiçoando-nos, nos transformando à imagem do Filho Jesus. Espírito, por favor, me conduza na proclamação dessa mensagem. Ajuda os meus irmãos a não somente ser ouvintes da mensagem, mas praticantes da mensagem. Deus, que você possa cavar um lugar muito profundo no coração dos meus irmãos nessa manhã e semear a boa semente que é a sua palavra. O Senhor possa regar, o Senhor possa cultivar, até que nós venhamos a experimentar do fruto uns dos outros, Deus. O fruto do Espírito que é gerado e amadurecido dentro de nós. Em nome de Jesus. Todos digam amém. Agora sim você pode abrir sua Bíblia em João 17 comigo. João 17. Todo mundo abriu? Acabei fechando aqui. João 17. Vai rolar. Alguém presta uma Bíblia que a minha fechou aqui, meu. 17:20. Vamos lá. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. E também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim. E os que tens amado a eles, como tens amado a mim. Pai, aquele que me destes, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória, que desde que me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviastes a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Cara, pode ficar. Aqui é a gente tem, a partir do versículo 1, só para contextualizar, que Jesus ora por si mesmo. Versículo 1 ao versículo 5. E o propósito da oração nesses 5 versículos é glorificar o Pai por meio da cruz e receber de volta a glória que tinha antes da fundação do mundo.
Dos versículos 6 ao 19, Jesus agora finaliza a sua oração por si e ele começa a orar pelos seus discípulos que estavam ali, para que eles sejam guardados em nome do Pai, protegidos do mal e santificados na verdade. E você percebe essa oração, que é uma oração só, mas vários tópicos dentro do que Jesus está pedindo ao Pai? E aí você se depara com João 17, 20 em diante. Eu não sei se você percebeu, mas esses 6 versículos também, eles literalmente falam sobre nós. O Ale uma vez falou uma frase que marcou muito, que ele disse: e Jesus orou por mim. Basicamente, João 17, 20 ao 26, Jesus está orando por cada um que está aqui. É muito legal a gente receber, a gente vem aqui na igreja, a gente, ao final de uma pregação, a gente é muito tocado por essa pregação, e aí a gente está tão mexido, aí às vezes sou eu que estou pregando, às vezes o Ale, que agora é só às vezes eu, às vezes o Ale, às vezes eu, às vezes o Ale, né? Não sei se vocês perceberam isso. E aí você é tão ministrado por aquela mensagem, que você vem e fala assim, aí às vezes eu já orei por geral assim, mas você foi tão tocado por aquela mensagem, que você fala assim, ô Rick, ora por mim, por favor, eu fui muito ministrado, eu queria receber uma oração. E a gente nunca nega oração. E a gente ora com uma expectativa de que essa oração, ela não é um poder que emana de mim, mas ela é uma bênção, a qual nós pedimos para que o Espírito Santo continue operando a obra dele na vida dos irmãos, dos santos. Para que aquela mensagem, ela penetre no âmago do coração, da alma ali, ela faça um efeito, ela surta algum tipo de efeito. E quantos já pediram oração para alguma pessoa? Levanta a mão, deixa eu ver. Todo mundo aqui. Todo mundo. Agora imagine você é um desses discípulos aqui. E nós estamos em João 17, quase finalizando. Pré-crucificação. Jesus já ensinou tudo que tinha que ensinar. Estava lá, com os seus discípulos. De repente, Jesus, ele ora por você. Você mesmo. Jesus, ele gasta não somente alguns momentos, minutos, para orar por ele mesmo, pelos seus discípulos ali originais, os 12. Mas Jesus, ele para um momento para orar por mim e por você. O quão importante deve ser essa oração? A pergunta é, o quão relevante é essa oração da qual o Senhor fez por nós, mesmo nós não existindo ainda? Jesus, ele separa um tempo para orar pelos crentes que viriam. Esses crentes somos nós, as árvores somos nós, todos que estamos aqui. O que foi, Caio? E a oração de Jesus, ela, se eu conseguir aqui facilitar e trazer praticidade para o nosso sermão, para nós ele gasta tempo falando sobre unidade e glória, ou unidade e glorificação. O ponto central da oração de Jesus por você é unidade e glória. O que ou como nós correspondemos a tamanha oração feita pelo Filho de Deus a nós? Quer dizer que deve ser uma oração muito, muito importante. Deve ser pelo menos algo digno da nossa atenção, ou digno do nosso esforço, ou digno do nosso motivo diário de congregar, do nosso motivo diário de estar em comunhão com os irmãos, de permanecer com uma vida devocional com Deus. E a oração de Jesus, eu separei duas coisas aqui que talvez sejam centrais nos versículos 20 e 23. Que ele diz, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Eles, todos os crentes que viriam a crer, eles pudessem ser um
em nós, como eu sou um em ti. Isso é uma loucura, porque você começa a perceber que Jesus está abrindo a porta da oportunidade do nível de relacionamento que ele tem com o Pai e com o Espírito. Ele falou assim, ó, aquilo que nós vivemos, esse tipo de relação amorosa, cheia de afetos, cheio de doação, eu oro para que lá na frente, muitos dos que crerão, eles possam ser participantes da mesma revelação e relação que a Trindade possui. Seja um em nós. E talvez para a gente que está aqui, seja o mais óbvio. Afinal de contas, a gente é cristão, evangélico, protestante. É meio óbvio que ao nós morrermos com Cristo, nós tivemos batismo ontem, inclusive, ressuscitarmos com Cristo, o credo, né? A gente lê o credo, o apostólico, niceno, onde agora nós somos participantes da vida de Deus. Isso é muito fácil para a gente. A gente lidar com essa informação é fácil, porque desde quando a gente é convertido, a gente sabe que agora nós temos um relacionamento disponível com Deus, nós podemos acessar a vida de Deus através do Espírito, nós somos uma nova criatura, e agora nós somos irmãos em Cristo Jesus. É ou não é verdade? Todos que estamos aqui, somos irmãos em Cristo Jesus, herdeiros com Cristo. Então, talvez a ideia de ser um com Deus, ela não te espante tanto, porque isso talvez seja muito comum aceitar. E, ok, porque Gálatas 3:28, Paulo ele faz esse demonstrativo do que aconteceu quando nós nascemos de novo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então assim, a gente gosta de falar isso quando agora a gente olha para o povo judeu e diz, não, agora não é só o judeu não, agora é os gentios. A gente gosta disso, porque afinal de contas nós somos inseridos, como diz Romanos, nós somos inseridos e enxertados, e agora nós somos participantes da vida de Deus, das promessas de Deus, daquilo que era reservado apenas para Abraão e a sua descendência, nós fazemos parte. Então é só coisa boa. Agora a gente, é só coisa boa. Somos irmãos, olha só como a gente é irmão em Cristo Jesus, e eu amo meu irmão, e aleluia. Só que a oração de Jesus, ela não para somente nessa frase, seja um em nós. Seja um em nós, façam parte, vivam a vida que eu vivo com o Pai, o Filho, o Espírito, a Trindade. Vamos nos deleitar nisso. E é bom, a gente canta, a gente chora, a gente lembra entrar confiadamente diante do trono da graça, e a gente está se divertindo na presença de Jesus. Só que a oração de Jesus não é apenas seja um em nós. Ela seja um como nós somos um. Ela expande. Não é só uma participação ali da vida de Deus, que eu deixei aqui, eu estava até conversando com o Luan ontem, e uma frase ela ecoou um pouquinho assim, que a unidade da igreja ela não é apenas ética ou organizacional, mas ontológica, porque ela participa da própria vida de Deus. Ontológica, de o estudo do ser, desdobramento de compreender o ente ali. Então, para nós, é do meu filho, é você, né, sem vergonha. Para nós lidar com a ideia de nós sermos um com Deus, ela é estritamente preciosa. Ela é deliciosa de se ouvir e prazerosa de viver. Porque agora nós sentimos a Deus, nosso quarto, somos cuidados por Deus. Mas e a parte de ser um, como nós somos um? Isso já não é mais sobre o indivíduo ser um com Deus, mas o coletivo ser um entre eles,
como Cristo e o Pai são um. Aí a régua aumenta. Porque nós não estamos falando, porque a gente poderia falar que, nossa, olha como nós somos um. E sim, quando a gente começa a olhar pela perspectiva de que nós estamos em Deus, nós somos um. Todos nós estamos em Deus. Somos filhos adotivos. Mas qual seria talvez o conceito de ser um com os irmãos? E aí, a régua vai aumentando porque não é ser um em um pensamento só. Não é ser um de todo mundo vestir o mesmo tipo de roupa. Nossa, olha como eles são unidos. Olha como eles possuem uma unidade elevada. Agora está um pouquinho na moda, né? As igrejas andarem com o mesmo tipo de roupa, assim, as pessoas, né? Ainda bem que aqui não chegou isso, não. Graças a Deus. Cara, tinha uma época, vou falar uma época, era camiseta preta, calça preta e Vans. Era o clássico do An. Acabei de pensar na pessoa aqui. Tem umas pessoas que ainda estão no padrão. Não, mas é tudo preto, tudo preto. Aí você começou a gostar do Vans. Por causa da igreja. Se converteu ao An. Mas tudo bem. Quando existem muitas pessoas que gostam da mesma coisa, é muito comum que elas usem, escutem a mesma coisa e tudo mais. Mas não é esse tipo de unidade que Jesus está falando, para que nós sejamos um. Então, se o parâmetro de unidade não é o tipo de roupa, o tipo de cabelo que a gente usava, qual será então o parâmetro de unidade que nós devemos perseverar? E o parâmetro de unidade é a Trindade. Mas a Trindade tem o mesmo corte de cabelo, tem o mesmo tipo de roupa. Eu acho que não é isso que Jesus está falando. Sobre essa coisa homogênea, todo mundo ser uma coisa só, porque eu vejo e é todo mundo igualzinho. O tipo de unidade da qual Jesus está orando para que você e eu vivamos, lembra disso? Jesus está intercedendo para que você viva esse tipo de unidade comigo. Loucura. Você viva esse tipo de unidade com a pessoa que está do seu lado. Uns irmãos do seu 242. Não, Henrique, tudo que a gente vai fazer lá no 242, cara, parece que a gente tem o mesmo pensamento. Glória a Deus. A gente vai decidir uma coisa e a gente já está pensando a mesma coisa. Não é isso o tipo de unidade. A gente decidiu pregar uma coisa e todo mundo concordou que seria essa mensagem. Não esse tipo de unidade. Mas qual seria, então, um demonstrativo do que é a unidade proposta na oração de Jesus para que nós vivamos? Trindade? Ok. E aí eu fui lembrado de uma pregação. Vocês estão comigo? Então, eu falei até agora, seja um em nós, como eu e o Pai somos um, mas também sejam um, vocês, como nós somos um. São duas coisas aqui que são a mesma coisa, mas são diferentes. Eu lembrei da pregação do Jonas Madureira, não sei quantos tiveram a oportunidade de assistir ou ouvir, na conferência de Zescope. Essa pregação é muito boa. Lá vou de novo falando do Jonas Madureira, né? Olha só que novidade. E aí ele fala um termo que a gente já mencionou diversas vezes aqui na igreja, que é o termo pericorese. Pericorese. Talvez a unidade que a Trindade ela se pareça, pode ser materializada de alguma maneira nessa pequena frase chamada pericorese. Pequena palavra chamada pericorese. E pericorese vem do grego, se chama peri, ao redor, e corel, ou corese, de dançar. E isso foi desenvolvido por João Damasceno, que ele estava pensando, refletindo sobre a Trindade, e de repente ele olha pela sua janela, ele vê crianças brincando. Aí, olha só que loucura, João Damasceno vê isso, as crianças brincando,
ele está refletindo sobre a Trindade, e ele pensa, nossa, pericorese. É assim que a Trindade se relaciona. Nós vemos o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo no meio, e eles estão celebrando. E o legal dessa brincadeira é que não tem um vencedor. O legal dessa brincadeira é que todos se divertem. O legal dessa brincadeira é que um fica no meio, enquanto as crianças em volta ficam cantando sobre essa pessoa, falando palavras de alegria, palavras de elogio, e elas vão, todo mundo se diverte, elas estão lá felizes, e de repente aquela criança que está no meio, ela sai da roda, e outra criança vai para o meio, e elas começam a falar palavras de amor, de alegria, e elas vão se divertindo. De repente a gente vê essa dinâmica onde todos estão participando, todos estão sendo amados, todos estão doando, todos estão participando e se alegrando juntos. É assim que há a Trindade. De repente o Espírito Santo, aí o Pai e o Filho, nós chamamos, seja glorificado, seja adorado, e de repente o Espírito está celebrando e sendo amado, e ele sai do meio, de repente Jesus está no meio, e o Pai está adorando o Filho, o Espírito está adorando o Filho, e falando, glorificado seja o teu nome, não há ninguém como você, glória ao seu nome nas alturas, e de repente todos participam, todos doam, todos estão se entregando, não há ninguém que fica de fora, e de repente Deus fala assim, ó, vamos pegar você, e aí a gente começa a participar nesta dança, onde a dinâmica é doação, se alegrar na vida do outro, enaltecer o irmão, falar palavras de amor. De repente nós nos envolvemos nessa brincadeira de criança com Deus. E é um momento onde nós estamos sendo participantes dele, da sua vida. Mas a questão que está sendo abordada aqui é que isso não é uma dinâmica, essa dinâmica de doação, se importar com o próximo, não é algo da qual Jesus está pedindo que você faça apenas parte com Ele. Jesus olha e fala assim, ó, eu quero que aqueles que crerão em mim possuam essa mesma dinâmica da qual nós vivemos na Trindade, que eles vivam em unidade, em amor, assim como nós que estamos aqui na Trindade vivemos de maneira plena e eterna. A oração de Jesus é de fato para que a igreja seja tenha o mesmo sentimento que o Pai tem pelo Filho, que o Espírito tem pelo Pai, e que o Filho tem pelo Espírito, e vice-versa. De doação, de se importar, de amar. Amados, vamos amar uns aos outros. Amar uns aos outros. A pergunta é, o nível de unidade que a igreja tem se disposto a viver, ela emana de uma revelação de como a Trindade se relaciona? Pergunta. Porque a igreja unida é a resposta visível da oração de Jesus. A gente vive falando assim, ó, vamos orar para que Deus possa, sei lá, a gente ora por tanta coisa em 613, a gente ora para que nós possamos acabar com a impiedade, Deus, né? Deus possa acabar com a injustiça, acabar com a corrupção. A gente ora para que pessoas sejam a resposta de oração das nossas orações. E se a gente começar a ser a resposta de oração de Jesus? E se a gente começar a se esforçar para tornar visível a resposta e a intercessão de Jesus? Você foi chamado para viver, e não somente viver e experienciar, mas amar os irmãos, viver em unidade, assim como a Trindade vive, para que Cristo
seja conhecido no mundo. Não, Henrique. Não sei se é bem isso. Filipenses 2:1 vai dizer: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai a minha alegria, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa, não por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. A verdade é que viver unidade é mais difícil do que parece. A unidade proposta pelo Evangelho, ela vai exigir dedicação. Ela vai exigir esforço, mesmo quando não é legal. Quando nós olhamos para a Trindade, a relação trinitária, nós percebemos que não é a melhor maneira de se viver. Não, ela é a única maneira de se viver de maneira plena. E Deus estendeu esta graça a nós. Viver ou se esforçar pela unidade, amando uns aos outros, sujeitando-vos uns aos outros, colocando sempre a outra pessoa acima de mim, como quem quer servir, como quem quer oferecer, como quem quer abençoar. Por que será que é tão difícil, gente? E é difícil. Por que você está falando que é difícil, Henrique? Porque eu estou falando por experiência própria. Praxis. É difícil. Mas a gente quer tanto que a gente quer orar por tantas coisas, para que Deus toque a nação, para que Deus faça um tanto de coisa, para que Deus opere no nosso meio. Mas será que a gente está disposto a ser a resposta da oração de Jesus? Aí você fala assim, tá, mas e o que acontece quando nós não nos esforçamos? Que, cara, para pensar, Jesus ele gasta um tempo para orar por você. Ele ora para que você vive unidade. Isso, você não consegue perceber o quão importante isso é? O quão importante e imprescindível isso é? Aí eu estava falando com o Luan e ele lembrou de um versículo que é: ó quão bom e quão suave. Não, nesse não. Havia isso mesmo. Ver os irmãos em comunhão é como o óleo que escorre da barba de Arão. Isso é muito legal, né? Porque a gente conversando, os irmãos unidos é como o óleo que escorre da barba de Arão. Isso faz uma analogia à barba como maturidade. Você vê que aqueles que perseveram pela unidade uns dos outros são um reflexo de alguém que é maduro em Cristo, que entendeu que isso é prioridade para a igreja de Cristo. Mas por que nós devemos nos esforçar tanto para viver em unidade? Porque nós temos uma dura tarefa hoje, que cada vez está mais e mais pulverizada no nosso meio, que se chama desunião. Recentemente, uma pessoa famosa foi criticada de maneira intensa na rede social, porque as pessoas tiveram uma suposição de que essa pessoa tinha derrubado um vídeo. Isso, a Virgínia. E essa pessoa famosa brevemente se pronunciou, mas
houve uma enxurrada de comentários, pessoas falando tanto de coisa, e crentes, irmãos, gente, a rede social, ela promove um ambiente totalmente que é anticristão, se você não percebeu. Ela instiga que as pessoas constantemente falem de coisas que elas não sabem. O que eu mais tenho falado com os meninos que eu tenho conversado é: eu não tenho um repertório para comentar sobre isso. Eu não tenho. Em alguma instância eu sou ignorante. Mas a questão aqui é que as pessoas começaram a atacar e se degladiar, uns defendendo, outros falando mal, e de repente só não rolou palavras de baixo calão, mas ofendendo os irmãos, falando tanto de coisa. Já não eram mais até essa pessoa influente, esse irmão que canta a música, tem um vídeo no YouTube. De repente as pessoas falando. E aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus, o que está acontecendo? Será que essa é a proposta de João 17? E é engraçado que quem vê não são apenas os crentes. Quem assiste essa discussão não são os crentes, é o mundo que está assistindo. E a galera está fazendo assim, ó, vai lá, crente, não, os crentes aí, ó. Olha os crentes aí, ó, se matando. Olha os crentes aí se batendo. Tá vendo? Eles falam que são seguidores de Jesus aí, ó, que pregam o amor, aí, ó. Olha os crentes. Os crentes sou eu e você. Porque os crentes, vocês não estão falando daqueles crentes, estão falando de todos. Ah, não está falando de mim. Não, está falando de você sim. Porque quando você fala que você é crente no seu trabalho, já vem um imaginário absurdo na mente daquela pessoa. Você tem que até se explicar. Então, é que eu não sou esse tipo de crente. Você se explica. O mundo está tão desacreditado. Por quê? Porque a gente fica se amando, se odiando na rede social. E as pessoas estão assistindo. Sabe qual que é o problema disso? Se você é uma pessoa que fica brigando na internet, para com isso, pelo amor de Deus. Para com isso. Você fica atacando outros irmãos, não é seu papel ser o justiceiro da internet. Primeiro, Deus não precisa ser defendido. Uma coisa é você apologetar a sua fé, que é totalmente diferente. Você defender a sua crença. Existem apologistas tantos que passaram pela história da igreja, eles defenderam o motivo da nossa fé. E não quer dizer que você precisa ser um estudioso para ser um apologeta. Você precisa defender a sua fé, você não precisa defender a sua reputação. É diferente. Eu creio nisso. Por quê? Por causa disso. Isso é apologetar. Mas sabe qual que é o pior problema disso? Primeiro, nós não estamos nos esforçando para ser a resposta de Jesus, a resposta da oração de Jesus no nosso tempo. Obviamente existem desdobramentos e eu estou generalizando, eu peço que os irmãos me entendam, mas aonde foi a misericórdia? Para onde foi o amor de se compadecer pelos irmãos? Os entranháveis afetos? Ou será que a gente só consegue ter entranháveis afetos, se compadecer e ter misericórdia com quem se parece com a gente? Não é a unidade proposta pelo Evangelho. Resumidamente, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo, nisso consiste toda a lei. Porque se eu amo a Deus, eu não vou adorar outros deuses. Se eu amo meu irmão, eu não vou cometer cobiça contra ele. Eu não vou adulterar contra ele. Eu não vou roubar ele.
Mas a principal consequência que gera isso é porque a desunião catalisa e propulsiona a incredulidade no mundo. É um desserviço à propagação do evangelho. Não, Henrique, você está viajando, você está indo muito longe. Você está viajando demais. É mesmo? Vou ler aqui. Seja um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim. Ou para que o mundo creia que tu me enviastes. Quando a igreja persevera em unidade, em amor coletivo, uns pelos outros, isso é um sinal para que a propagação do evangelho seja efetiva, porque o mundo só vai crer quando nós formos um, como ele é um. A desunião propagada pelos crentes apenas promove um desserviço à pregação do evangelho. E você está dizendo que então, quando a gente fala isso, ninguém vai ser salvo? Não, não estou falando que é isso não. Existe soberania divina, glória a Deus por isso, aleluia por isso, porque se dependesse da gente apenas, do nosso ser pecaminoso e caído. Mas irmãos, se nós podemos ser essa resposta, por que então não estamos perseverando por isso? Nós podemos promover um ambiente e cultivar um ambiente onde as pessoas vão olhar para a vida dos crentes e dizer, é diferente. Mas parece que hoje tudo que as pessoas querem é, não quero fazer e fechar contrato com crente, dá muito trabalho, eles não pagam. Antigamente, crente era sinônimo de, sua palavra vale, trabalha bem. Mas hoje, não. Ah, Henrique, mas não é culpa minha. É as igrejas por aí. Eu não estou falando das igrejas, estou falando da gente. A gente. Porque a unidade, ela não é somente um dom oferecido por Deus a nós. Ela também precisa ser encarada como uma tarefa. Efésios 4:3 diz assim, façam todo esforço para conservar, fala comigo, conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paulo está ecoando João 17 aqui. É por isso que Paulo constantemente escreve as cartas para as igrejas. Gente, tem muita treta aí, gente. Vocês não estão amando uns aos outros. Olha o que vocês estão fazendo com Timóteo, o que vocês estão fazendo com Tito, pelo amor de Deus. Vocês estão deixando os desejos pecaminosos da carne sobrepujarem os desejos do Espírito para vós. Você vê o apelo. Você vê o enredo do Evangelho. O drama do Evangelho é essa. Vamos ser um com Deus. Mas é porque é muito mais fácil ser um com Deus. Porque Ele me perdoa, porque Ele me entende, tanto de coisa. A gente coloca vários sofismas talvez na cabeça. Mas ser um com o irmão é difícil, né? Você sabe como que é, Henrique. Meu irmão, é muito difícil. Sim, você também. Você também. O que faremos, pois, então, diante de todas essas coisas? Meu Deus, estou pregando há 47 minutos. Misericórdia. Vocês estão comigo ainda?
E aí você lembra que nós estamos numa igreja chamada Igreja? E é incrível como, quando a gente começa a bater no peito uma coisa que a gente quer viver, nós somos atacados muito, muito mais, e as pessoas vão cobrar muito, muito mais disso. E quando a gente erra, tu não era aquele que falava que vocês eram uma família? Cadê a misericórdia, irmão? Cadê a misericórdia quando o teu líder de Jesus 4:2 fala um negócio para você que não te agrada? Cadê o amor? Será que é assim? Vamos parar de parametrizar as nossas relações. Vamos olhar para a Trindade? E você começa a pensar, eu preciso lembrar da dancinha que o Marcelo fez. Eu preciso lembrar constantemente que chega uma hora que eu estou no centro, as pessoas estão cuidando de mim. As pessoas estão me amando. As pessoas estão falando, cara, que legal que você está crescendo em Deus. Mas chega uma hora que você precisa sair do meio e outra pessoa, e você precisa se alegrar por aquela pessoa. Você precisa ajudar aquela pessoa. Você precisa suportar aquela pessoa. Você precisa orar. Eu confesso, é muito difícil mesmo. Mas quando a gente deposita a nossa expectativa na força do nosso braço, realmente parece impossível. Mas quando nós cremos que era para conservar a unidade do Espírito, o Espírito atuando em nós, nós apenas precisamos deixar o Espírito fazer o que só Ele pode fazer. Nossos corações primeiramente precisam estar amolecidos e quebrados para Deus, eu não posso. Mas meu irmão, é muito difícil. Mas você também. E eu também. Até que ponto nós estamos, de fato, lutando para conservar? E irmãos, eu poderia trazer diversos versículos aqui, que Paulo vai combater, dizendo, não tem entre vós fofoca, disseminação de coisas que não vão cooperar para nada. Gente, a gente só precisa se esforçar. E não é por causa de você, é por causa do irmão. E é por causa das palavras de Jesus sobre nós. E como isso termina, Henrique? Com glorificação. Qual talvez então, mas qual o meio pelo qual nós vamos perseverar e preservar ou conservar a unidade? A partir do versículo 24, vamos ler? Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo. Agora, presta atenção. Para que vejam a minha glória. Fala, minha, que me destes. Porque tu me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviastes a mim. Agora, presta atenção nesse final aqui. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais. Para que o amor com quem me tens amado estejam neles, e eu neles esteja. Esse finalzinho aqui, ele é fenomenal. Olha só. E eu lhes fiz conhecer o teu nome. Quantos conhecem o nome de Jesus aqui? Quantos possuem uma revelação de quem Deus é? Todos que estão aqui. Então, Jesus está falando assim, ó, eu fiz o seu nome conhecido para estes discípulos. Eu os ensinei as tuas palavras. Eu ensinei os teus mandamentos, os teus caminhos. Só que ele continua, e eu farei conhecer
mais. É tipo assim, ó, Moisés, Jesus está falando assim, ó, eu te revelei o meu nome, eu te mostrei o meu nome, eu te mostrei o meu amor, eu te mostrei a vida de Deus, para que você possa viver comigo. Só que ele fala, Moisés, mas eu vou te mostrar mais e mais. Moisés, é porque ainda tem mais a ser mostrado. E para quê? Para quê? Para que o amor... Então você percebe que existe uma relação entre mostrar e continuar mostrando a glória após glória e glória após glória. Para quê? Para que o amor com quem tens me amado estejam neles e eu neles estejam. Então você percebe que a matéria-prima para que o amor seja preservado, a matéria-prima para que o vínculo da paz seja conservado, se chama glória de Deus. Glória de Deus neles e entre eles. Esse aqui também é muito fenomenal. Estão comigo? Dão glória a Deus. Cadê o Samuel? Falhou, né, Nath? O Carson, no livro O Comentário de João, eu estou terminando, diz assim: o propósito dessa manifestação contínua do próprio Deus é primeiramente que o amor que o Pai tem pelo Filho possa estar neles. Ok? O que significa estar neles? Significa também entre eles. E demonstrado o amor deles um pelos outros. O ponto crucial é que nesse texto não torna simplesmente esses seguidores de Jesus o objeto do amor de Deus. Agora presta atenção. Mas sim, promete que eles serão de tal forma transformados à medida que Deus torna-se continuamente conhecido a eles. Calma, pausa. Vou ler de novo. O texto promete que eles serão de tal forma transformados à medida que Deus torna-se continuamente conhecido a eles. E que o próprio amor de Deus por seu Filho se tornará o amor deles. O amor que aprendem a sentir não é menor que o amor entre as pessoas da divindade. Basicamente, o Carson está falando que é o Carson, mano. Deus, ele não só quer que você seja um com ele, que você seja um com os seus irmãos, mas ele vai disponibilizar a matéria-prima para que isso aconteça. Ele vai continuamente fazê-lo conhecido para que você entenda como ele se relaciona com o Pai, o Filho e o Espírito. E à medida que você entende, você vai então praticando com os seus irmãos, uns com os outros. Só que a pergunta é: até onde essa revelação vai continuar? Até onde a revelação da glória de Deus vai, pessoal? Até onde? E eu te respondo: até um dia em que nós o veremos como Ele realmente é. Porque apesar de uma expectativa presente, Jesus está dizendo: eu oro para que eles vejam a glória que tu, Pai, me destes antes da fundação do mundo. Ou seja, todo crente experimenta de uma revelação da glória de Deus. Só que o texto, ele vai apontando para uma expectativa onde de fato nós o veremos como ele realmente é. E já não haverá mais divisão.
já não haverá mais discussão no Instagram. Agora, definitivamente nós podemos, como quem olhava por um espelho, perceber claramente como é o Pai se relacionando com o Filho, o Espírito, na imagem, na pessoa de Jesus. E o mais legal aqui é que o Carlos também ele vai apontar. No finalzinho diz assim: e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e eu darei de conhecer mais, para que o amor com que me tens dado esteja neles, e eu neles esteja. O Carson ele vai apontar que esse eu neles esteja, porque a gente pode pensar, o Espírito estando em nós, ou Jesus estando em nós. Mas você vê esse desejo progressivo da revelação da glória de Deus até atingir o seu apogeu, que é na vinda do Filho do Homem. A palavra eu esteja neles, talvez seja melhor traduzido para e eu esteja entre eles. Não somente de uma perspectiva escatológica, mas uma perspectiva do aqui e agora. Porque conversando essas 2 semanas que eu tive um intensivo discipulado, é muito fácil a gente lidar com a ideia de que o Espírito mora em nós. O Espírito está em nós. Mas quão difícil é percebermos que o Espírito é uma pessoa, ele está aqui agora. Ele não está apenas dentro de nós, ele está conosco. E é engraçado que como a gente olha para o Espírito, a gente está no meio do louvor e a gente começa a ser tomado pela adoração, pela música. Aqui existe uma limitação na nossa cabeça, e eu não vou atribuir totalmente a culpa a essa limitação, de que a gente não consegue materializar como que é o Espírito aqui em todo lugar. Na minha cabeça, do nada minha filha brotou aqui. Ô filha, na minha cabeça, não sei quantos já assistiram Naruto. Kagibudin no Jutsu. E aí tem um monte de Naruto. Aí tem um monte, assim, um monte. Isso aqui, na minha cabeça, não é isso que é o Espírito. Aí a gente começa a lidar com o Espírito como se ele fosse uma nuvem que... estamos no Espírito. Porque como pensar que o Espírito está dentro de mim, que ele é o Consolador e ele é uma pessoa, e aí está tendo culto lá em Imperatriz, e o Espírito Santo está dentro daquelas pessoas, e com aquelas pessoas. Tipo assim, como? Só que quando a gente vai fazer uma tentativa de psicografar como que é essa realidade, a gente começa a multiplicar um tanto de espírito assim na igreja. Mas na verdade, é um só Espírito. É um só Deus. E nós vamos começar a lidar como se ele fosse de fato uma pessoa. Uma pessoa que está aqui, não somente neles, nos crentes, mas entre os crentes. Entre nós. E trabalhando de maneira silenciosa no seu e no meu coração, enquanto a palavra de Deus é pregada. Trabalhando no seu interior, e ao mesmo tempo que ele está no seu interior, ele está no meu interior, e do seu irmão, e à mesma medida que ele está em nós, ele está entre nós, e preenchendo os espaços, e preenchendo as lacunas que nós vamos construindo, para dizer, Deus está entre nós. Porque pensar que e eu estou neles, nossa cabeça é muito reducionista. Deus mora, Deus Emanuel, Ele está. Mas quando vai ser o momento onde nós vamos perceber que Ele está aqui como Guilherme está aqui. Ele está agindo
agindo na sua e na minha vida. Ele está conduzindo o louvor. Ele está sendo adorado no meio do louvor. Ele está te ensinando a como adorar. Ele está te ensinando a como prestar atenção na palavra. Ele está intercedendo por você. Ele está prescrutando o fundo de Deus para revelar, porque Ele é o Espírito de revelação. Porque esse Jesus que orou por nós disse: eu estou subindo, mas eu vou enviar um outro. Porque a oração de Jesus, Ele ascende aos céus. Ele se assenta à destra de Deus. E Ele manda uma pessoa chamada Espírito de Deus. É o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É o Espírito que caiu em Atos 2. É o Espírito que fez com que você tivesse uma nova natureza. E é esse Espírito que Jesus está falando: e eu estarei entre eles. À medida que Ele está no nosso meio, Ele vai revelando a sua glória. Ele vai revelando continuamente quem Ele é. Ele vai revelando a relação do Pai. Ele vai revelando a imagem do Filho, até que nós possamos ver, contemplar, e à medida que a glória vai aumentando, a glória vai crescendo, nós vamos sendo imergidos na realidade de Deus, e de repente nós vamos experimentando a Trindade, e de repente nós estamos experimentando não somente a relação trinitária, mas a relação de unidade que Deus propõe que nós vivamos uns com os outros, porque a relação só vai ser acontecida à medida que nós desfrutamos da glória de Deus uns com os outros. E eu entre eles esteja. Irmãos, para finalizar, a verdade é que nós ainda precisamos nos debruçar nas coisas que são elementares do Evangelho. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo. E o próximo não é somente a pessoa que está do lado da sua cadeira, é a próxima pessoa que estiver ao seu lado, onde você estiver. Porque quando nós nos esforçamos para manter o vínculo da paz e conservar o vínculo da paz, nós promovemos um ambiente onde a propagação do Evangelho pode crescer e crescer e crescer. Eu oro para que vocês sejam um como eu sou um, para que o mundo possa crer que o Pai me enviou. A oração de Jesus, ela pode se tornar prática e visível à medida que nós nos esforçamos para viver em união uns com os outros. Amém? Deixa eu orar por você. Estamos um pouquinho adiantados. Jesus, eu oro pela vida dos meus irmãos aqui. Eu oro para que nós possamos preparar um ambiente para a sua presença preencher-nos. Os espaços que há em nós, os espaços que estão entre nós, até que o Senhor cresça e cresça diante dos nossos olhos, Pai. A percepção da sua glória. Nos ensina, Jesus, as coisas simples do Evangelho, que é amar uns aos outros. Nos ensina, Deus, a como suportar os irmãos uns aos outros em amor. Ensina-nos, ó Deus. Nós precisamos do Seu Espírito Santo. O Seu Espírito que atua em nós, que está ao nosso lado, Deus. Coloque a mão no ombro do irmão que está do seu lado, peça licença e ore por ele também. Fala assim: Deus, nos ajuda, Deus. Nós precisamos de você, Jesus. Faz-nos um, como o Senhor é um com o Pai, Jesus. Nos ajuda, Deus, a conservarmos esse vínculo e perseverarmos nessa unidade que é proposta pelo Evangelho, Deus. Por mais desafios que nós possamos enfrentar, por mais dificuldades que possamos ter, nós cremos que é o Senhor quem opera todas essas coisas.
Nós queremos apenas estar com os nossos corações abertos para recebê-lo, Espírito. Abertos para percebê-lo, ó Deus. Eu oro por todos os irmãos que estão aqui, Deus. Oro por cada um que veio aqui nesta manhã cultuar a Ti. Que a mensagem de João 17 possa perfurar os nossos corações nesta manhã e fazer-se real em nosso meio. Não apenas vivamos de boas palavras, mas de práticas cristãs reais no nosso dia a dia, Deus. Te pedimos, ó Deus, nessa manhã, nos ajude, em nome de Jesus. Amém.